Boa noite, boa noite. Boa noite, corretores. Como estão? Deixa eu mandar meu aviãozinho aqui para a turma, né? Tá na hora de falar um pouquinho de alta gestão. Vamos lá, gente. Vamos chegando, vamos enviando aí pro corretor amigo que quer um pouquinho de conhecimento hoje aí nessa noite de quarta-feira. Boa noite, gente. Vou mandar aqui um aviãozinho aqui para a turma, lembrar a turma aqui que hoje tem aula. Hoje tem aula com a nossa mentora, Fernandinha. Oi, Fernandinha. Só mandar os aviãozinhos aqui para lembrar a turma. Tá tudo bem com você aí? Pronto. Mandei os aviãozinhos aqui. E aí, turma? Boa noite com vocês, tudo bem? Oi, Fernandinha. Tudo bem, amiga? Ô, amiga. Ó, os que te traz. Levanta e anda, né, amigo? Deixa eu te puxar aqui. Vamos lá, Fernandinha. Mentora, nossa amiga Fernandinha. Fernandinha, confere aí se você recebeu, por favor, o convite, amiga. Boa noite! Oi. Oi, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus, amigo. Melhor agora com a sua companhia. Caneta. Ô, amigo, que bom ver você. Tudo jóia? Tudo jóia. Tô animada, hein? E aí, a gente vai falar sobre o que hoje? Conta. Cara, bicho, hoje o negócio aqui vai ser... Eu tô esperando a bala de prata, pode ser sincero. Aquela que vai lá, certeira, não sei se tem não, sabe? Tá esperando o pote no fim do arco-íris? Será que tem? É isso? Será que eu posso achar um negocinho um pouquinho mais fácil? Que o negócio não é fácil não, amigo. Você já assistiu um filme chamado A Espera de um Milagre? Então. Eu já, amigo, eu já sei. Todo empreendedor fica esperando, fica na espera de um milagre, não é isso? É isso, cara. Nossa, e eu vou te falar, viu? Ó, vença no trabalho e prospere na vida. Jesus, hein? E aí, amiga, vença no trabalho e prospere na vida. Jesus Cristo. Pense no trabalho e prospere na vida. Vença no trabalho e prospere na vida. Mas é isso mesmo, né, gente? É isso mesmo. A gente vai falar de coisas bem importantes hoje, né, Moisés? Vai. E são assim, né? Eu acho que talvez a gente não tenha uma bala de prata aqui hoje, sabe? Mas eu acho que quando você entra dentro desse cenário aqui, relacionado a comportamento, né, Fernanda? Se você não muda de comportamento, como é que você vai atingir um resultado, né? Então, Sim. Você fazendo a mesma coisa sempre, não vai chegar, né, amigo? É impossível ter resultados diferentes, né? Se você faz sempre a mesma coisa. É impossível, amigo. Exatamente. Eu queria, assim, sabe? Tem alguns recadinhos aqui hoje e tal, mas eu acho que eu tô super empolgado com o tema de Confidencie, que é um tema que eu vivo hoje na minha corretora. Eu tento mudar o meu comportamento, mudar a minha atitude, você sabe disso, né? Encaixar algumas decisões aí importantes para seguir em frente, né? Porque se a gente não consegue identificar essas mudanças, eu acho que você vai cair sempre no mesmo ciclo, né? Na mesma rotina. E eu tô assim, ansioso para começar esse tema. Eu já queria te soltar já uma perguntinha de cara. Posso já começar? Eita, bora lá. Tô aqui para isso mesmo. A grande questão é que nós temos dificuldade, sim,
de mapear os comportamentos, saber quais são os comportamentos necessários para ter sucesso nos negócios, né? Então, é um tema que ele é vivo, é complexo e, de fato, a gente tem que falar mais sobre isso. Pois é. Ó, vou te falar um negócio. Esse se trata do jogo, fica ao contrário, né? Olha! Esse se Jogo trata dos do jogo dos Campeões, meu campeões. livro! O comportamento não é o jogo dos campeões? Sim, Não sim. é? O jogo dos campeões é um jogo comportamental. Exatamente, amigo. Não é sobre esforço, é sobre comportamento. Sobre comportamento. Olha para você ver, Eu cara. costumo dizer, inclusive eu falei isso no livro, Moisés, que nós somos a somatória do que a gente faz e do que a gente não faz nas nossas vidas, né? Uhum. Nós somos a somatória disso. Tudo que a gente deixou de fazer e tudo que a gente escolheu fazer. E isso tem muito a ver com comportamento. Você sabe que quando eu comecei a estudar comportamento, eu me dediquei tanto que acabei ficando especialista nesse tema, eu percebi o quanto a gente é incoerente. Uhum. Muitas vezes a gente quer uma coisa e se comporta completamente oposto daquilo que a gente quer. Vou dar um exemplo, tá? Ah, eu quero eliminar 10 quilos. Uhum. Aí, eu não faço atividade física, eu como só fast food, só como pão na chapa com manteiga, café com leite de manhã, não bebo água, não vou ao médico, não entendo qual o percentual de gordura que eu preciso perder, não olho para os hormônios que podem estar me atrapalhando no emagrecimento. Eu não faço absolutamente nada disso. Mas eu quero uma coisa. Só que o meu comportamento, tudo que eu faço e o que eu deixo de fazer, me dá um resultado. E esse resultado, às vezes, está o oposto do que a gente quer. Se a gente está tendo o resultado oposto do que a gente quer, obviamente, o nosso comportamento está incoerente, concorda? Completamente, amigo. E isso a gente faz direto, né, Fernandinho? Não tem jeito, né, cara? É igual dinheiro. Ah, eu quero mais dinheiro porque eu quero comprar uma casa na praia. Sei lá. Dá um exemplo, né? Uhum. Tá, mas todo final de semana eu vou em restaurante, né? Tudo que as pessoas me pedem, eu compro sem me planejar, né? Eu gasto mais do que eu ganho. Qual que vai ser o resultado disso? Você não vai conseguir atingir seu objetivo. Por quê? A sua atitude está incoerente com o que você quer. Uhum. Seu comportamento está inadequado. Então, a vida nada mais é do que a somatória do que a gente faz e do que a gente escolhe não fazer na nossa vida, não é? É verdade, Fernandinho. E me fala uma coisa então, menina, me explica aqui, ó, pra você ver como que eu faço para essa mágica acontecer na minha vida, como que eu faço para poder ter esse pensamento, né? Quais são as dicas que você dá para a gente aí, o que você acha, qual que é o caminho, né? A bala de prata, né? Para a gente poder conseguir atingir esse resultado e ter uma atitude nesse sentido, amigo, vencedora, de líder. Então, Moisés, Né? primeiramente, a gente tem que saber a diferença de duas coisas, tá? O que é hard skills e o que é soft skills. Hard skills, porque todo fórum que você vai de negócios, as pessoas falam muito sobre isso. Hard skills e soft skills. Hard skills são habilidades técnicas. É a faculdade que você fez, é a pós-graduação que você fez, é o curso que você fez para se especializar. Tudo que você tecnicamente entende, os cursos para atender dos produtos de seguros, isso é uma habilidade técnica, ou seja, tecnicamente você está preparado, tá? Isso é hard skills. Soft skills, que é o que é mais falado hoje em dia, o mais estudado hoje em dia, são as habilidades comportamentais, ou seja, quais são as habilidades que eu preciso, quais comportamentos eu preciso ter para determinada função, para fazer determinada função, tá? Então essa é a diferença básica de soft skills e hard skills. Então, o segredo está aí, é dominar esses dois nomes aí, hard skills e soft skills. Isso, que acontece muito nas empresas, né? Nós somos promovidos, nós somos reconhecidos, nós somos premiados
pelas nossas hard skills, né? A maioria das pessoas são promovidas, por exemplo, a líderes nas empresas por terem muitas habilidades técnicas. Ou seja, sou um bom engenheiro, sou um bom corretor, sou um bom assessor de investimentos e viro líder do meu time. Por quê? Porque eu entreguei resultado. Só que na hora que você vira um líder, ou você vira um empresário, você vira um empreendedor, você precisa aprender a lidar com pessoas. E a sua parte técnica não vai te ajudar nisso. O que vai te ajudar a lidar com as pessoas serão as habilidades comportamentais. As duas têm a mesma importância, mas em momentos diferentes da sua carreira. Não adianta você estar bem preparado se você não tiver um comportamento, né, campeão, adequado. As pessoas são contratadas e promovidas pelas habilidades técnicas, mas são demitidas pela falta de habilidades comportamentais. Jesus, cara. E me fala uma coisa. Relaciona para mim, então, né, algumas dessas soft skills aí que você acredita que tem relevância hoje para os corretores de seguros, não só para o corretor, né, mas para os colaboradores, que é preciso entender isso, né, Fernandinho? Sim. Eu acho que a dificuldade também é você se analisar. Olha como é que é mais difícil, às vezes, você se analisar e ainda analisar o seu colaborador dentro da sua empresa, né? Então, você tem dois cenários que a pessoa... Como é que você se enxerga, né? Dentro desse cenário, assim, de uma autoanálise que o corretor tem que fazer para poder tomar as decisões, ver o que ele realmente é capaz de fazer na corretora dele, qual o papel que ele deve atingir na corretora dele, porque até isso interfere, né? Porque o corretor ele acha que ele sabe tudo, né, amigo? Eu acho que eu sei tudo aqui. Tudo é do meu jeito. Na verdade, a habilidade ela não é tanto assim quando você vai vendo as habilidades das pessoas, né? Do próprio corretor, inclusive, né? Exatamente, Moisés. Eu vou trazer 3, mas uma é primordial, tá? Tanto para o colaborador, quanto para o líder, quanto para o empresário, para todos os níveis e segmentos é importante essa habilidade comportamental. Inteligência emocional. Inteligência emocional, vou explicar, tá? Porque as pessoas gostam muito de gourmetizar as coisas e eu gosto de trazer para o simples. Inteligência emocional não é controlar as suas emoções. Quem controla a emoção é psicopata. Aliás, ele nem controla, porque ele não sente. O indivíduo que não sente emoção, ele é um psicopata, tá? Ele tem uma disfunção. Todo mundo sente emoção. As emoções nasceram para serem sentidas, mas não para serem compartilhadas de qualquer maneira. Eu não tenho como impedir me sentir raiva. Mas eu tenho como me conhecer a ponto de entender por que eu estou sentindo aquela raiva e me trabalhar. Por isso que ser gente é mais difícil que bicho, né, amigo? Bicho, Com certeza. Não é? O bicho ele vai no impulso. A pessoa não. Peraí, aquilo ali... Exatamente. Eu senti aquilo, eu quero aquilo, mas isso aquilo ali é bom para mim, eu vou conduzir aquilo ali, vai fazer o resultado que eu espero, né? Ou seja, trazer aquele sentimento para a razão e entender por que eu estou sentindo. Porque é o seguinte, se você sentiu, faz sentido. Se faz sentido, é teu, não é do outro. A maioria das vezes que alguém te dá um feedback, ou alguém te fala alguma coisa e você sente, é porque é verdade. Então aceita que dói menos. Se você sentiu, é seu, não é do outro. Jesus, isso aí é forte, hein, amigo? Porque nós sentimos de formas completamente diferentes. Tem coisas que vão falar para mim que vai me afetar. Tem coisas que vão falar para você no mesmo contexto e não vai te afetar. Não vai. Então, se te afetou, é seu. Pega para você. E vai entender por que aquilo te afetou. Ninguém tem capacidade de fazer mal a ninguém. Só nós somos capazes de fazer mal a nós mesmos. Se a gente veste a carapuça. O tempo inteiro, né, amigo? O tempo inteiro. Se eu vestir a carapuça, significa que é meu. E se é meu, eu que tenho que tratar. Nossa, cara. E isso é difícil, né, Fernandinho? Porque você se controlar, que é o que mudou ali naquela verdade, naquele Não ponto é nem que você se controlar, é entender. Porque no momento que você controla, qual que é o problema do controle, Moisés? Você abafa, você reprime. E em algum momento aquilo sai.
Eu não quero entrar tecnicamente no tema, mas basicamente o que acontece? Nós temos 3 cérebros, né? 3 pedaços aqui no cérebro. O cérebro mais primitivo, que é o reptiliano, aquele que é instintivo, que reage a uma, por exemplo, a um assalto. Ele é instintivo, ele faz alguma coisa sem pensar. Se você nem chega em você, você nem sente acontecer, né? Esse é o reptiliano. Tem o cérebro que é o límbico, que é o responsável pelas nossas emoções. E nós temos o neocórtex, que é o responsável pela razão. Isso sendo bem simplista, tá? No entendimento. Nós temos 3 espaços muito importantes dentro do cérebro. E muitas vezes, quando a gente não se conhece, o que a gente faz? A gente parece um campo minado. A pessoa aperta, a gente espana. Ou seja, o cérebro mais primitivo é que toma conta. Porque eu não conheço as minhas emoções. E tudo que as pessoas me falam, eu explodo. Tudo que as pessoas me falam, eu fico muito bravo. Eu perco o controle, né, das minhas emoções. Por quê? Porque eu não me entendo, não me conheço. E se entender e se conhecer é uma arte diária, como escovar os dentes. Tá? Todo dia você tem que se auto-perceber e entender aonde, por que você está indo por esse caminho, o que está te incomodando. E se você não consegue fazer essa autoanálise, busca um especialista. O importante é você se conhecer. Hoje eu acho que o amigo estava meio no reptiliano aqui, viu, amigo? O bicho pegou aqui, viu? É? Tava no instinto Hoje aqui. você tava... Hoje o córtex não estava funcionando nem a pau. Seria direto. Hoje eu não controlei o negócio muito bem, não, amigo. Hoje foi no instinto aqui, algumas coisas aqui, sabe? Exatamente. O problema é que quando você externaliza uma emoção de forma descontrolada, você arruma 2 problemas. O problema e o problema que você arrumou com a pessoa por causa do problema. Não é? Isso dentro da empresa, né, Fernandinho? Que você encontra todo dia. Isso dentro da empresa, das relações, das famílias, né? Então, inteligência emocional nada mais é do que você sentir as emoções, entendê-las, ressignificá-las e não deixar que elas controlem você. Então, essa é fundamental. O que a gente mais vê hoje em dia, Moisés, são pessoas muito doentes, com doenças psicológicas gravíssimas dentro das corporações, justamente porque não se conhecem, justamente porque não sabem quais são suas habilidades, quais são os seus talentos, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele tolera, o que ele não tolera, quais são os seus valores e princípios. Tudo isso é fundamental para que você pare de virar refém disso. Então esse é o número 1, hein? Primordial para todas as frentes, inteligência emocional. Segundo, que eu anotei aqui, autorresponsabilidade. Eu sou 100% responsável pelo que acontece comigo e pelo que não acontece. Eu sou 100% responsável. Por quê? Ah, Fernanda, mas isso que você está falando não existe. Muitas coisas que acontecem comigo não foi responsabilidade minha. Como você reagiu é sim responsabilidade sua. Se você continua deixando as pessoas fazerem aquilo que você não gosta para você, é responsabilidade sua. A primeira vez você até é perdoado, porque você foi pego de surpresa. A segunda já não é mais novidade. Certo, Moisés? Isso, a gente vai engolindo tanto de coisa, né? E vai sendo repetitiva as coisas na nossa vida, né, Fernandinho? E a gente não toma uma decisão. E é libertador você dizer, é minha responsabilidade. Porque quando é nossa responsabilidade, nós somos capazes de mudar. Agora, colocar a responsabilidade da nossa vida na mão do outro é muito frágil. Então, o segundo que eu traria... Isso tem a ver com assumir a responsabilidade também dentro de uma ação, dentro de um processo, você pegar ele, abraçar ele, resolver ele até o final, dentro exatamente, exatamente. Essa é a habilidade? Ou dizer o seguinte, o que eu posso fazer que está dentro do meu alcance para resolver essa questão? E tirar totalmente o outro da equação, porque o que é do outro, você não vai conseguir controlar. Agora, a tua atitude você consegue. O que está dentro do teu alcance, você consegue. Muitas vezes o corretor, eu até me sinto um pouco aqui na corretora, né, Fernandinha? Porque a gente fica sendo o centro das decisões. E as pessoas, elas não tomam
elas não tomam as decisões que precisam ser tomadas por insegurança ou até mesmo por erro nosso que a gente não deixa ela tomar, né? A gente centraliza demais. E essa autorresponsabilidade é em cima das tomadas de decisão também. Isso também tem a ver com a tomada de decisão dela, Fernanda? Você sabe que eu vi uma vez de um mentor meu, que eu nunca mais esqueci, isso faz uns 5 anos já, uma frase. E essa frase ecoa na minha cabeça, principalmente quando eu estou me fazendo de vítima. Se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Essa dói, né? Essa dói, né? Por quê? Porque a gente tende a culpar a seguradora que não tem o processo perfeito, o cliente que não soube ler a pólice, né? O governo, o mercado, o setor, a economia, os bancos, menos eu. Todo mundo é responsável pela minha falta de sucesso, menos eu. Essa frase, toda vez que eu sinto que eu tô responsabilizando alguém ou me vitimizando, ela fica na minha cabeça de um jeito doido, assim. Mas não é verdade? Se a culpa é minha, coloco o que eu quiser, né? Exatamente, amigo. Toma decisão, né, amiga? E a terceiro, que é fundamental, inclusive nos dias de hoje, como uma soft skill importante, é espírito empreendedor. As pessoas confundem muito, tá? Empreendedor não é profissional liberal, não é alguém que simplesmente está montando seu próprio negócio. Você pode empreender, sim, na empresa de outras pessoas. Você não precisa empreender só na sua empresa. Não precisa ser sua empresa para você empreender. Empreender nada mais é do que você ter a capacidade de resolver problemas. O empreendedor é um indivíduo que tem olhar voltado para solução. Está sempre buscando solução para problemas impossíveis. Isso é espírito empreendedor. E você pode ter esse espírito em qualquer área e trabalhando em qualquer empresa, inclusive na sua. Aliás, na sua é fundamental, né? Senão você morre. Se você não tiver isso. Esses três, Moisés, são primordiais, tá? Eu não contrato ninguém para os meus clientes que não tem inteligência emocional, não tem autorresponsabilidade e espírito empreendedor. Não passa na minha seleção. Nem a pau. Porque vai dar pau lá na frente. Cara, isso. E olha assim, tem muita coisa. Você foi bem seletiva mesmo, cara. Porque, na verdade, o que você pegou aqui foi bem na essência da pessoa mesmo, né, Fernandinho? Foi. A garra mesmo, né? A vontade. Foi. Atitude. Né? Atitude. Né? Atitude. Você pode falar o que você quiser, mas a sua atitude tem que ser coerente com o que você fala. E eu sou especialista em atitude, não em oratória. Então, a pessoa pode falar o que ela quiser, mas se ela for incoerente com a atitude, eu não costumo levar em consideração. Atitude é tudo. Puxa vida, viu, Fernandinho? Adoro sua cara, Moisés. Dói, amiga, porque dói, amiga, porque dói. A gente fica tentando descobrir a bala de prata, né? Mas quando a gente percebe, a gente viu em algumas lives anteriores aí, que às vezes o problema ele é tão mais simplório do que a gente imagina, né? Uma atitude, é uma decisão, é um comportamento mais, né? Não está ali numa solução ali de Harvard, né? É uma coisa assim que se você for olhar para a essência mesmo do que você precisa fazer, não tem muito mistério, né, Fernandinho? Olha, uma coisa que o empreendedor faz, que ele tem que parar de fazer, é ficar refém da equipe. Às vezes a gente quer tanto que a pessoa dê certo, que a gente fica tentando justificar. Sabe enfiar um círculo num quadrado? Fica tentando enfiar. E não encaixa. Para que a gente tem os 3 meses iniciais? Para se conhecer. Para entender se aquela pessoa, por mais que você fez uma seleção, no dia a dia que você vai entender se essa pessoa realmente serve para aquela função. Existem várias ferramentas que podem te ajudar, mas você precisa entender se de fato aquela pessoa tem a atitude correta, tem o comportamento adequado. Se não tiver, tá tudo bem.
Ó, Fernandinha, e me fala uma coisa. Quando eu vou, por exemplo, eu já tenho uma equipe, né? É óbvio que se eu vou contratar alguém, eu tenho que pensar em definir algum comportamento para aquela pessoa que eu estou contratando. Mas se eu já tenho uma equipe hoje, o que você indica? Alguma ferramenta? Qual conduta que você acha mais assertiva para poder sentar? Peraí, ó, tá tudo errado, tá cada um no lugar. O outro que devia estar aqui está ali, o outro que devia estar aqui está ali. Que ferramenta que você orienta hoje? Qual que é a dica sua, assim, que você acha que é bem assertiva para todo mundo buscar se encaixar melhor, tirar ele daquela dor? O cara está fazendo uma coisa que ele não gosta de fazer, né, Fernandinho? Você está lá insistindo. Né? O que você entende assim para dentro da empresa? Qual ferramenta hoje que um corretor, que um empresário pode utilizar para poder compreender isso melhor, identificar as pessoas dentro da sua empresa, amigo, o comportamento delas? Eu gosto muito do DISC, tá? O DISC é uma análise comportamental e traz 4 estilos macro de comportamento. Uhum. Tá? Então, ele traz uma ideia de como aquela pessoa prefere se comportar. Uhum. Então, tem o dominante, que é voltado para resultados. Uhum. Tem o influente, que é voltado para pessoas. Tem o estável, que é voltado para rotina, né? Ele gosta de rotina. E tem o cauteloso, que é o voltado para números, voltado para análises, voltado para planejamento. Então, esse teste é muito usado em grandes corporações, tá? E ele traz para você um panorama geral de como essa pessoa prefere se comportar. O que eu mais vejo, Moisés, é a gente contratando uma pessoa que tem um perfil, por exemplo, introvertido e analítico. E aí você contrata ele para fazer um trabalho operacional na sua corretora, certo? Uhum. Só que aí você pensa o quê? O que o brasileiro faz? O famoso já que. Ah, já que tá aqui, vamos colocar o moço também no comercial para ver se ele dá certo? E aí sabe o que acontece? Você perde um excelente profissional da tua equipe operacional e ganha um péssimo vendedor. Uhum. E a pessoa fica se sentindo uma incompetente, mas ela não nasceu para aquilo. E aí você fica tentando empurrar, tentando encaixar a vaga na pessoa. Não é assim. É a pessoa na vaga, não a vaga na pessoa. É Nossa, isso. acontece demais, né, Fernandinho? Isso Demais. o tempo inteiro acontecendo. Demais. Fora assim, o que eu mais vejo também são líderes contratando pessoas que ele tem afinidade. E aí, por que você tem afinidade com a pessoa? Porque ela tem o mesmo perfil que você. Ela não tem que ter o mesmo perfil que você, ela tem que ter o perfil adequado para a função. Talvez ter um perfil oposto ao seu te ajuda, porque ele vai fazer uma coisa que você não faz hoje. Ela vai olhar para uma coisa que você não sabe, que você não está enxergando. Atendi uma cliente antes de ontem, Moisés, que tem um perfil de resultado, perfil agressivo, enérgico para ir atrás de resultado, de vendas. E a irmã dela tá lá e ela colocou ela no comercial. E a gente conversando, a gente descobriu que ela tem um perfil analítico, ela deveria estar na área operacional. Ou seja, a dona sofrendo, quase demitindo a própria irmã, porque não sabia que ela não tinha o perfil adequado para a função. Ah, Aline, ela sabe que eu frito, né, amiga? Ela sabe, né? A cabeça ferve, amiga. Mas não é? É verdade, cara. Não existe gente boa ou ruim, existem pessoas inadequadas para determinadas funções, beleza? Vamos botar isso na cabeça? A pessoa não tem perfil para vaga, não significa que ela não tem perfil para nada. É. Cara, isso que você falou aí, encaixa em mim demais, cara, porque você vai começar a analisar as pessoas que estão do seu lado, às vezes você vai, assim, tentando encaixar as pessoas que estão realmente com o mesmo perfil comportamental seu, né? Claro que você Impressionante tem isso, afinidade, não? né? Você tem afinidade. Você tem afinidade. Você não tem tanto ruído no relacionamento, são pensamentos ali parecidos, mas vai ver, todos têm o mesmo perfil comportamental e não tem ninguém para aquela outra. Ai, amigo, Só que meu tem uma pai. pegadinha aí, Moisés. Sabe qual que é? Não. As pessoas que são parecidas nas qualidades também são parecidas no quê? Não sei, meu amigo. Fala pra Nos mim. defeitos. Jesus Cristo, amigo. E aí, como é que fica?
Se você é uma pessoa extremamente incisiva, persuasiva, gosta das coisas do seu jeito, qual que é o oposto disso? Uma pessoa cabeça dura, uma pessoa que não ouve ninguém. A pessoa tem a mesma coisa que você também. Esse é o problema. Você, Fernandinha, você com um mês que você me conheceu, você pode dizer que você precisa de um Hunter. Por que, Fernandinha? Porque você não tem perfil dominante. Foi o que o disse que falou com a gente, né, Fernandinha? Sim, meu amigo, eu falei pra Não é você, se um você é desbravador. farmer, você é relacionamento, você precisa de um hunter. É. Aceita que dói menos. Ai, que paz do céu, viu? Ai, Fernanda, Ai, que difícil. Moisés. Pois é, cara. O Aí disque eu te vou ter dá que fazer serviço muita... aqui. O disque te ajuda muito. E se Uhum. você não tem, procura um profissional de recursos humanos, não precisa ter na sua corretora. Você pode contratar esse serviço. Para quê? Para você acertar na hora de colocar as pessoas nos devidos lugares. Isso é fundamental. Fernando, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo bem, eu não tenho o comportamento ou a habilidade que de repente eu preciso, né? É possível desenvolver essas habilidades? Você acredita que uma pessoa que né, realmente ela não tem uma habilidade específica, uma atitude, um comportamento, aí pode linkar aí, né? Atitude, comportamento e conhecimento da forma que você achar melhor aí? É possível que essa pessoa ela se transforme? Você acredita que é possível desenvolver esses soft skills nessas pessoas? É o seguinte, olha, a gente tem uma questão, tá? Muito importante. Ninguém muda ninguém. As pessoas mudam se elas querem mudar, tá? Então, é super possível você desenvolver essas competências, desde que você queira. Se você quer, tudo é possível. Agora, o problema é você primeiro criar consciência de que você precisa mudar. Primeiro, saber quem você é, criar consciência que você precisa mudar e se permitir mudar. Porque mudar não é fácil. Não. Tá? Esses desafios 21 dias me irrita. Ninguém muda em 21 dias, pelo amor de Deus. Às vezes você tem um comportamento inadequado desde que você era pequeno. Você repete um padrão de comportamento de alguém. Isso não é fácil de sair de você. Então, é possível mudar um comportamento? Claro, desde que você queira. E para você querer, você precisa ter consciência. Para ter consciência, você precisa ter autoconhecimento. Então, é um processo. Consciência, amiga. Consciência de que, né? Consciência. E se a pessoa Consciência. não enxergar que ela tem que mudar, que aquilo é importante para ela, não vai ter nada que possa Não, fazer. não, Eu não consigo inserir isso nela, consigo? não. Não consegue. O que você consegue? Através da sua autorresponsabilidade, você consegue fazer o que você acredita que seja certo e a pessoa pode mudar através do seu exemplo. Você pode inspirar pessoas. O líder tem essa função de inspirar pessoas. A pessoa olhar para você e falar, poxa, eu gosto do comportamento do Moisés, eu gosto da forma como ele conduz as coisas, ele é justo. E a pessoa olhar para você, te admirar e querer mudar. Mas você não consegue aguçar esse querer nela, é voluntário. Ela que tem que querer. Só que o que você pode fazer? Ser um exemplo para os seus filhos, para a sua família, para os seus liderados. Se você fizer isso, você tem uma probabilidade de alguém querer seguir o seu exemplo. Mas é só probabilidade. Por isso, gente, não tenta ser o salvador da pátria. Na hora de contratar, contrata alguém adequado para a função. Faz isso por você. O empreendedor tem um cobertor curto, um caixa apertado. Quando você está falando de grandes corporações, quando uma grande corporação erra em alguma contratação, tem 5, 6 ali para tampar o buraco. Porque eles têm uma estrutura inchada. O empreendedor não. O empreendedor precisa muito daquele colaborador. Ele precisa muito que aquele colaborador performe. Então, contrate alguém que sabe fazer isso. Isso não é custo, é investimento. Cara,
Fernandinha do céu. Olha, minha cabeça frita, sabe, Fernandinho? Porque eu imagino que deva ser muitos problemas, inclusive dos corretores, né? Essa questão de empresa familiar, né? E aí, meu amigo, quando você entra dentro de uma empresa familiar, você vai encaixando a pessoa, você nunca olha essa questão de comportamento. Não, eu conheço meu irmão, você acha que conhece, mas aí quando você aprofunda, por exemplo, quando eu fiz o meu disco, eu sabia que eu não tinha o dedo dominante, né? Forte, eu sou um cara mais técnico, eu não Mais gosto tranquilão. de garra, mais tranquilo, mais comunicativo, mas nunca fui agressivo nas minhas decisões e nos meus comportamentos. Mas isso me irritou tanto, amigo, porque eu não sabia que eu era tão... Eu fiquei irritado, eu fiquei bravo e eu tenho lutado para isso. Como que é importante você se conhecer, né? Você identificar as suas fragilidades, seus pontos fortes, né? Para que você possa usar eles da maneira correta, né, amigo? Isso é muito Sim, importante. gente, a gente não tem todas as habilidades, nós não somos um robô. E tá tudo bem. Aproveita o seu ponto forte. Olha só o Moisés, ele é muito, muito bom em relacionamento. Ele tem clientes de muitos anos que confiam nele, que ligam direto para ele. Isso é maravilhoso. Ele pode colocar uma pessoa para ser um comercial de novos clientes. Por que não? Quando você se conhece, você se aceita, você percebe que você não precisa saber de tudo. Que o time serve para isso, cada um numa frente. Eu sou uma pessoa que tenho habilidades comerciais, de relacionamento, tenho facilidade para falar com novas pessoas, não tenho vergonha. O meu marido, por exemplo, é uma pessoa mais introspectiva, mais reservada, mas ele é analítico, ele é observador, ele consegue ver. Eu não vejo maldade em nada. Para mim, todo mundo tem bondade no coração. Meu marido não, ele já é mais desconfiado. Isso é muito bom, por quê? Porque ele tem coisas que eu tenho coisas que ele não tem, isso se complementa. É a mesma coisa na empresa. É muito bom ter um time multidisciplinar. Por que é importante a gente se conhecer, Moisés? Porque senão a gente fica tentando contratar pessoas igual a gente, para quê? Para se validar. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade de massagear o nosso próprio ego. Isso é carência. Você precisa que as pessoas concordem com você o tempo inteiro. E aí você contrata gente iguais a você. Isso te traz, sabe o quê? Uma cegueira absurda. Porque você tem um olhar só dentro da tua empresa. Nossa. Aí você me apertou. A gente precisa se validar. Adoro as caras que você faz, mas é isso. Ai, cara, Fernandinha. Mas isso é muito forte, né? Isso é muito sério, porque você falou tudo, cara. A gente fica o tempo inteiro tentando se identificar nas outras pessoas, buscando isso para aproximar perto da gente. E, na verdade, isso não vai te fazer crescer, não vai te complementar em nada, né? Não vai. Não vai. Só vai te estressar você querer ser muito bom naquilo. Você tem os seus próprios talentos, você tem os seus próprios talentos. Por que as pessoas não enfatizam o que elas sabem fazer de bom? Moisés, desde pequena, eu sempre falei mais do que a minha boca e sempre gostei de me meter na vida dos outros. Desde pequena. Ficava de castigo na escola por causa disso. E é o que eu faço hoje. Eu vou ganhar dinheiro com isso. Entende? Aceita que dói menos, gente. Ai, Fernandinha, Jesus, eu vou procurar um psicólogo, eu não tenho jeito. Aliás, eu não vou procurar um psicólogo, eu tenho uma solução melhor. Quer ver? Eu tenho uma solução melhor aqui, ó. Ó, a Paula aqui, ó. A Paula tá aqui, ela é dominante, ó. Já pode conversar com ela. Eu sei muito bem, Paulinha, que você é dominante. Fernandinha, cara, e assim, eu vou querer que você passe uma situação pra gente aqui, porque a gente está falando aqui de uma mudança de comportamento que sozinha é muito difícil, né, Fernandinho? A gente, por mais que você busque conhecimento, você lê livros, inclusive eu queria que você indique pra gente uns livros aí sobre esse tema de soft skills, por favor, né? Tenho certeza que você vai dar umas dicas boas. Mas, cara, surgiu, né? Depois você me conta como é que surgiu essa história aí. Eu acho que foi na van.
Só pode ter sido na van. Depois você me conta. Porque, assim, foi uma união que eu acho, assim, que é, cara, fantástica para a gente, que é do sindicato, fantástica para os corretores. Foi uma ideia, assim, que eu ainda vou trazer ela. Eu tenho certeza que a gente vai trazer ela de uma série de formas aí. Eu acredito muito nisso. Eu preciso muito dessa mentoria, sabe? E, cara, conta para mim um pouco, porque se a gente está falando aqui de uma mudança comportamental, que a gente precisa de apoio, que a gente precisa de ajuda, fala para mim essa novidade aí. Você e o professor Maurício Tadeu estão aqui com a gente hoje, desenvolvendo um trabalho de mentoria, né, amiga? Sim, a gente inclusive está fazendo essa live. Eu vou falar sobre soft skills hoje, o professor vai falar sobre hard skills semana que vem. Que os dois, as duas juntas, né, as habilidades técnicas e comportamentais são primordiais para se desenvolver como empreendedor, como empresário, como executivo, como líder, tá? Uhum. Nós montamos uma mentoria, inclusive a Paulinha está nessa mentoria. Uma mentoria que vai trazer as duas frentes, que vai te ajudar a desenvolver competências técnicas, no ponto de vista de gestão empresarial, e competências comportamentais, que são voltadas a habilidades de desenvolvimento humano, tanto para você quanto para o seu time. Como você contrata, de que forma você avalia, como você determina quais são as atividades que cada pessoa da tua equipe tem que fazer. Tudo isso vai estar dentro desse programa. E foi uma ideia da Aline. A Aline está sempre levantando a bandeira de como ajudar ainda mais os corretores. A Aline tem esse olhar o tempo inteiro de pensar como é que eu consigo ajudar cada vez mais o setor, como é que eu consigo fazer mais coisas. E ela nos pediu, para mim e para o professor, para que a gente montasse um programa exclusivo para corretores. E a gente montou, tá? Essa mentoria, se você puder, Moisés, coloca o linkzinho para mim aqui. Você tem aí? Eu tenho ele aqui, eu tenho que ver se eu consigo colocar, porque a habilidade... Peraí que eu acho que eu tenho aqui, tá? Você consegue? Eu vou colocar aqui no chat, pessoal. Deixa eu ver aqui, peraí. Fernandinha, uma mentoria dessa aí, o cara tem que fazer ela durante o resto da vida, né? Fala a verdade, né? Aline, você consegue para mim colocar aqui nos comentários? Eu acho que a Aline consegue, que a Aline não tá na live, ela consegue. Eu tenho um mentor, tá? Todos nós devemos ter um mentor. Por quê? Porque senão a gente entra no piloto automático. A gente vai fazendo as coisas e não percebe. Não sabe se está indo pelo caminho certo. Às vezes a gente está se esforçando e vai para um caminho completamente oposto. Então eu tenho um mentor, né? Tenho mentorados e é assim, você tem que ter pessoas para te ajudar a ter um bom direcionamento, tá? A gente está com um valor super especial, porque foi um pedido da Aline para a gente fazer para quem está aqui, tá? Então, assim, se a Aline puder colocar o link aqui, a gente... colocar, eu não sei. Não Aline... consegue, porque você está com o celular aberto. Cara, eu ia abrir aqui no notebook aqui. Não consegue, não. Na live, né? Não, então... você tem que colocar aqui no comentário. Entendi, amigo. Se eu sair daqui, eu vou sair da live. Então, é muito importante você ter um mentor para te ajudar nisso. E você tinha me pedido também dicas de livro, né? Eu separei um livro aqui, Moisés, que eu gosto muito, tá? Descubra seus pontos fortes. No final desse livro, você tem um teste para descobrir quais são seus principais pontos fortes, tá? E, como diz o mineiro, garra nele. Se você descobrir quais são seus pontos fortes, foca nele. Sabe por quê? Porque se você enfatizar os seus pontos fortes, você vai fazer o dobro pela metade do tempo. Sabe o que acontece? Todos nós temos talentos, tá? Só que como o talento é seu e para você é fácil, você tende a não valorizar o seu próprio talento. Porque ele veio de graça para você. Mas não veio de graça para todo mundo. Esse seu jeito, Moisés, por exemplo, de lidar com conflito, esse seu jeito de colaborar com todas as pessoas, tentar entender todas as pessoas, eles colocaram aqui, tá, o link. É esse link do Hotmart, tá?
quem tiver interesse de fazer mentoria comigo e com o professor Maurício Tadeu, com preço promocional, só para quem está aqui, clica nesse link, tá? E aí, as suas habilidades, essa habilidade de lidar com conflitos, de negociar, Moisés, é sua. Só que como ela é uma habilidade sua natural, você não tende a acreditar que isso é uma habilidade. Só que a gente tem que valorizar as nossas habilidades, sabe por quê? Porque nem todo mundo sabe fazer isso. Você tem uma corretora e você trabalha com seus irmãos, com a sua mãe, com o seu pai, com pessoas da sua família. E você lidar com isso o tempo inteiro. Isso é uma habilidade. Mas o que a gente faz com a gente? A gente costuma enfatizar aquilo que a gente não tem. Fica buscando pontos de melhoria. Tentando melhorar aquilo que a gente não é bom. E gasta uma energia, gasta um tempo Absurda. absurdo, né, Fernanda? Absurdo. Fernanda. Esse DISC, isso foi para a história. Eu te falo assim, que quando eu peguei o DISC, eu fiquei muito chateado, sabe? Eu fiquei muito chateado porque eu me considero uma pessoa que eu vou para cima, que eu faço acontecer, eu preciso fazer isso acontecer na corretora, mas talvez eu consiga fazer acontecer não com essa habilidade, né, Fernandinha? De hunter, ali, de ir para cima mesmo. De com essa agressividade. Com essa agressividade, né? Mas você sabe fazer do seu jeito. Uhum. Mas faz falta, viu, Fernandinha? Porque na hora que você tá ali precisando prospectar cliente, precisando entrar negócio novo, trazer cliente para dentro de casa, uma vez você me falou, se não me engano, desmatar, como é que é? Cortar o mato alto? Como é cortar o mato alto, para poder enxergar, né? Isso é muito difícil. Eu tenho feito uma série de tentativas de pós-venda aqui. Você vê que pós-venda tem que ser agressivo, né? Com relação a essa questão de ofertar novos produtos, outros negócios. E eu percebo, assim, que na minha família, você vê, eu tentei fazer, aí já tinha dificuldade, falei, não, passar para outra. Eu passei para outra, a outra também já olhou aquele comportamento que tem que ser uma pessoa guerreira mesmo, né? Não dá para ser qualquer um para fazer esse tipo de trabalho. Cara, eu vou te ser sincero, tem tudo a ver essa mentoria, tem tudo a ver para os corretores, precisam entender que a ideia aqui, o conceito nosso sempre foi dessa live de trazer eu estou muito feliz, viu, Fernando, com essa mentoria que vocês criaram, muito mesmo. Nós corretores, o Sincor, assim, agradece demais, porque se para mim é uma dor, eu imagino para quantos outros ali também são, né? Eu tenho 22 anos de mercado, tenho uma corretora assim, consolidada, graças a Deus, mas é muito difícil, porque a gente fica batendo o tempo inteiro dentro de um comportamento, entendendo pessoas de forma errada, né? Então, se você está aí falando que a mentoria você vai ajudar tanto o corretor, que é o líder, né? E a sua equipe entender o seu comportamento, e ao mesmo tempo está lá o professor treinando ele tecnicamente, desenvolvendo, né? Tecnicamente, né? Cara, isso é fantástico. Eu vou... Cadê o link, Fernandinha? Deixa eu escrever aqui agora. Aqui. Eu vou pegar e mandar para minha equipe inteira. Todo mundo tem que escrever nesse negócio aí, amigo. Ó, o que acontece, né? Muitos dos meus clientes também me procuram me fazendo a seguinte pergunta: por que eu não consigo reter talentos? Por que eu invisto tempo, invisto dinheiro, contrato as pessoas e não consigo mantê-las na minha corretora? Muitas vezes a gente acaba contratando pessoas da família por causa disso. Né? Porque são pessoas que você confia e sabe que não vai sair com facilidade, né? Tem 4 itens que você precisa se preocupar como empresário, tá? Como dono de corretora. Esses 4 itens, eles são focados na cultura. Quanto mais a sua cultura for forte, menos as pessoas saem da sua empresa. O que é cultura? É um conjunto de coisas, mas eu vou tentar simplificar aqui, tá? Eu tenho um conceito que eu tenho seguido muito na minha consultoria, chama BPSO, tá? O BPSO, ele é uma evolução do QVT. O que é QVT? Em 1950, na época das grandes fábricas de automóveis, né? Foi criado o QVT, que é qualidade de vida no trabalho.
Lá na década de 50, não existia uma série de normas para que o trabalhador tivesse qualidade de vida, né? Ou seja, ele tivesse algumas ações dentro da empresa para melhorar a qualidade do trabalho dele e a produtividade dele, certo? Então foi criado o QVT na época, que era uma série de normas que a empresa precisava seguir para aquele colaborador se sentir mais feliz no trabalho. E aí, consequentemente, produzir mais e melhor. O BPSO foi a evolução do QVT. O que significa BPSO? B são aspectos biológicos, ou seja, o indivíduo ter saúde física e mental. E a empresa estimular cada vez mais isso. O P é de psicológico, tá? Aí a gente está falando de inteligência emocional. Também a empresa estimular cada vez mais o profissional, o colaborador, buscar ajuda para o autoconhecimento, investir em mentorias, investir em treinamentos, investir em capacitação. O S é de social, ou seja, essa pessoa ter uma boa relação no ambiente de trabalho, uma boa relação com o seu líder, uma boa relação com os fornecedores, parceiros e clientes. E o O de organizacional, ter um bom plano de carreira. Se a empresa consegue ter ações direcionadas a esse BPSO, estudos mostram que eles conseguem reter mais talentos dentro da empresa e esses colaboradores tendem a produzir mais. E aí eu estou falando de coisas muito simples, tá? Como, por exemplo, um café da manhã de aniversário do mês. Isso é uma ação que está dentro do S do social. Estimular uma atividade física ou um alongamento durante o dia, uma técnica de meditação dentro da tua empresa no meio do dia, são coisas simples. Levar alguém para fazer uma palestra sobre autoconhecimento dentro da tua empresa uma vez por mês, que aí a gente está falando dos aspectos psicológicos, que é focado em inteligência emocional. Explicar para o teu colaborador que você consegue sim fazer um plano de carreira para ele, desde que ele vá mostrando para você que ele está se desenvolvendo. Então, tudo isso do BPSO, através de soluções simples, você pode aplicar dentro da sua empresa e aí essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai ter um senso maior de pertencimento. Isso nada tem a ver com o trabalho do dia a dia. Tem a ver com a comunidade, senso de comunidade. Eu estou num lugar onde eu me sinto bem. E eu me sentindo bem, eu quero cada vez estar mais lá. Estando mais lá, eu produzo mais e melhor. Cara, você criar essa cultura, né? Isso é uma coisa impressionante, né, Fernandinho? Tanto que isso vai valorizar o seu negócio, tanto que as pessoas vão engajar no negócio. Cara, eu vou anotar esse PPSO aqui. Eu vou... Vamos! A gente não se dá conta, Moisés, que nós cuidamos de gente, né? O seu colaborador, geralmente ele tem uma família, 2 filhos em média, né? Um esposo, um marido, 2 filhos. Vamos pensar numa família tradicional. São 4 pessoas que são envolvidas dentro dessa cadeia. E nós, como empreendedores, empresários, às vezes a gente não tem essa consciência. De que a gente pode, inclusive, melhorar a vida dessa pessoa na própria vida pessoal. Nossa, Fernandinha, eu vou te falar, viu? Eu fiz uma visita essa semana para um cliente e ele está em desespero, Fernandinho. Ele está em desespero porque ele tem uma transportadora, né? E toda semana é um problema com o caminhão, toda semana é uma... Eu falo assim, que de 15 em 15 dias ele tem uma batida, ele tem um comportamento, ele fala assim, Moisés, eu vou parar de fazer o seguro, trabalhar com transporte, porque eu não consigo controlar minha equipe. Olha o que esse menino falou, ele tem 80 funcionários, Fernandinho. 80 funcionários. Olha o desespero que esse homem está. Imagina você se vê ele na cara dele. implantasse o BPSO. Imagina se ele implantasse um sistema desse. Né? E eu estou falando de coisas muito simples, Moisés. Não precisa ser nada, sabe, fora da casinha, com investimentos absurdos. Não, é só você querer fazer e trazer esse senso de comunidade
Quando você traz um senso de comunidade para a tua empresa, que o seu colaborador sente que ele não é só um número, ele tende a defender mais a sua empresa, ele tende a tratar melhor o seu cliente e tende a ser mais feliz no trabalho. Pessoas felizes no trabalho produzem mais melhor. Um café da manhã, né, Fernandinho? Um café da manhã, você pode desfazer um ruído enorme ali dentro da sua empresa, as pessoas se interagirem, que hoje em dia, inclusive, esse processo de comunicação é um problema, né, Fernando? Porque as pessoas vão se Totalmente. comunicando ali por e-mail, que é frio, WhatsApp, que é mais frio ainda, aí a forma que a pessoa vai colocando o outro do outro lado, né, ele já não consegue entender, ou a pessoa fica mais corajosa também na hora que ela vai falar no grupo ali, não vai? Vai falar no WhatsApp, porque não está pessoalmente, né? Tem até um vídeo muito legal que dois cachorros brigando, assim, num portão, brigando, tem um portão, né? No caso aí a referência é o WhatsApp ainda, não tá junto, e na hora que abre o portão, um olha para a cara do outro e fica assim. Então, tipo assim, comunicação, Exatamente, não é? exatamente. Então, assim, o líder, ele tem que estimular esse olho no olho, esse contato, esse convívio, essa conexão. Você sabe que para você ter conexão com alguém, você precisa ter profundidade, né? E intensidade. E só você consegue ter profundidade e intensidade com presença. Como é que você cria conexão com alguém que você não vê? Cara. E é Ah, fundamental, a conexão é fundamental. Estudos também científicos mostram, Moisés, que a gente costuma ser mais maleável, mais flexível com quem a gente gosta. Então, se os seus colaboradores, um gosta do outro, um se sente bem do lado do outro, eles vão complicar menos a vida um do outro. Ou seja, passa batido, sabe? Aquela picuinha. Por que existe picuinha? Porque não existe uma conexão positiva. Se existe uma conexão positiva, o que você faz? Você releva, não releva? É assim que funciona. Olha lá, ó, tá falando aqui, ó. Ontem fiz um café da tarde com minha equipe, vamos almoçar juntos, de vez em quando fazer happy hour. Olha que legal. É isso, gente, relacionamento. E vou falar uma coisa, eu adoro, e eu ainda vou ter, ainda vou morar em Minas Gerais, ainda vou, isso é um sonho meu. Porque o mineiro, ele tem isso muito mais enraizado do que aqui em São Paulo. De estabelecer conexões de longo prazo. As pessoas aqui, devido à correria, enfim, não sei o que é, acho que é cultural, elas tendem a ser muito robóticas. Né? Elas não prezam esse contato humano, essa conexão. E eu sinto que o mineiro faz isso de forma maravilhosa. Né? Não pode perder isso. E às vezes você tem esse comportamento dentro de você e não consegue passar isso para dentro da sua empresa, né? Ou muitas vezes também a empresa está dentro de um contexto de conflito tão grande, né, Fernando? Que é aquela questão que a gente está falando. Uma mentoria, uma pessoa externa tem que chegar e editar, e te colocar no prumo, né? Te deixar no eixo, né? Tá aí a importância dessa mentoria para a empresa Exatamente, meu também. querido amigo. Então, assim, soft skills não é moda, é uma realidade. E entender de comportamento, se entender para você poder entender a sua equipe é fundamental para você poder reter talentos. Ai, Fernandinha, cara, deixa eu te falar, fala pra gente como que a gente consegue adquirir, onde que esse livro aqui tá, amiga? Fala pra mim, Ai, gente, olha, esse livro conta pra mim um eu pouco. fiquei emocionada porque foi uma realização de um sonho. Tem muito da minha história, muito, muito da minha história aí. Eu, por muitas vezes, não tive esse autoconhecimento, por isso que eu busco, é uma busca constante, né, por me conhecer, por melhorar cada dia, ser uma pessoa melhor todos os dias. E se vocês quiserem, quer tirar alguma dúvida, quer mandar algum direct para mim, entra lá no meu Instagram. Eu sou fernanda.souza com Z, vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Lá tem na minha bio o link pro livro, se vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? E eu vou ter um prazer enorme de ter vocês com a gente nessa mentoria. E o professor Maurício, eu admiro demais o professor Maurício Tadeu. Para mim é um prazer estar fazendo esse programa com ele e vai ser um prazer também atender vocês.
Ô, Fernandinha, muito obrigado, viu, cara? Eu tô ansioso para pegar agora as dicas com ele na semana que vem, desse hard skills ali, né? Como que eu Isso, vou semana que desenvolver vem é essa parte habilidade 2 dessa técnica? live. Quem vai trazer aqui é o professor Maurício. Pois é, cara, não, eu queria que você estivesse aqui. Se você conseguir, eu vou querer, tá? Tá. Porque Eu vou é tentar, muito. eu vou tentar assim. Se eu não conseguir, eu aviso você antes, tá bom? Mas eu vou Tá tentar. combinado, amigo. Não tem problema. Ó, eu queria lembrar um pouco aqui, amigo. Primeiro de tudo, te agradecer, né? Mais uma vez aí por estar aqui com a gente, pelo projeto da mentoria, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos os corretores, né? Não só para corretores, né, Fernandinha? Para os empreendedores aí que estão ouvindo a gente, né? Para os empresários, né? Que a mentoria, nesse sentido, ela é voltada mais para o mercado de seguros, ou ela também pode ser estendida para outros segmentos, amigo. Como é que você está enxergando isso aí? Desculpa, Moisés, a Raíza tá falando aqui, deixa eu só responder ela. Raíza, o livro esgotou, tá? Eu mandei imprimir de novo na gráfica, por isso que seu livro não saiu, mas o seu livro vai sair, tá? Ela tá perguntando aqui cadê o livro dela. É porque esgotou, a gente não tem mais, eu não tenho mais nenhum livro comigo, mas eu mandei imprimir na gráfica e logo mais vai estar na sua casa, tá bom, Raíza? Mais uma vez, desculpa. É que esgotou, Moisés. Os últimos que eu tinha tá com você. Tá aqui como aqui, a Raíssa. Não te dou. Um Eu vou te beijo, emprestar, viu? Raíza. A gente empresta para ela, né, amigo? Sim. Aqui, ó. Então, ó, primeiro te agradecer mesmo, viu? Deus abençoe. Obrigado aí, né, por estar com a gente nesse projeto das lives. Sou eternamente grato. Certeza que, né, esse trabalho nosso, ele atingindo o coração e a cabeça de pelo menos 2, 3 corretores aí de cada live que a gente faz já está, né, realizando a gente, né, por esse sonho aí de trazer essa linguagem de gestão empresarial, né, Fernanda? Que a gente sempre viu o corretor falando de negócios, falando de empreender, falando de gestão, mas a gente não tinha muito esse apoio. Eu tenho certeza que esse seu apoio ele é fundamental para esse desenvolvimento da categoria, para o crescimento, né? E que Deus abençoe vocês dois aí por essa união e dessa mentoria, que venham mais. A gente vai trazer essa mentoria aí em larga escala. Você se prepara, você vai ver se eu não vou conseguir isso para a gente. Você Ô, vai meu ver. amigo, eu que agradeço essa parceria. Vocês realmente são grandes parceiros. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês todos corretores, precisou da gente, ó, estou à disposição. Contem comigo e quarta-feira que vem tem mais, né, Moisés? Tem mais, tem mais. Ó, pessoal, não se esqueçam, o Congrecor, né, Fernandinha, tá chegando. Você vai estar lá, Verdade. né? Faltam 20 dias. Meu 20 Deus! dias. A Aline tá. Eu nem consigo falar mais com a Aline lá, amiga. A Aline A agora, Aline deve estar ela. enlouquecida, tadinha. Tá, amiga, ela aí, ó. E ela tá ainda participando aqui com a gente. Ela é demais, É, cara. ela é A Aline demais. é outra pessoa também que, Jesus, viu? Incrível, né? Contribui demais pra gente lá no Sincor. Verdade. E que Deus abençoe aí a vida dela também. Né, ó, do mais, né, o Corretor em Ação agora vai ser só no dia 15/9, lá em Varginha. Vai dar uma paradinha agora por causa do Congrecor, mas também tá no rumo aí. Daqui a pouco a Van tá indo para Varginha, né? A Participar van, exatamente. Nossa van famosa. essa Van, amigo, isso é uma mentoria, viu? Eu, por mim, eu ficava 25 horas dentro daquela van ali, porque aquilo ali é uma mentoria. Fala, Gustavão! Exatamente. Boa noite, meu amigo. Gustavão tá passando aí na área, mas a gente acabou aqui, meu amigo. Você quer, né? Deixa, te agradeço aí mais uma vez. A turma da van aí, ó. O Gustavão, ele veio dormindo na barriga do Flavinho, de lá de Uberlândia aqui, amigo. Você tem que ver que piada esses dois. Ô, meu pai. Um beijo para vocês, gente. Até quarta-feira que vem. Tchau, Um Fernandinha. beijo, Deus abençoe, Moisés. viu? Obrigado, viu, amigo? Um beijo grande. Valeu, até mais. Até mais. Tchau. Tchau.